Política, para mim, eu acho que seria um jeito de administrar bem, no caso, o país, né? Porque é uma administração da polis, no caso seria a cidade, o estado, do país. E ter jeitos, no caso, para administrar sem prejudicar todo mundo. Para mim, política, nós escolhemos pessoas para nos representar em assuntos governamentais. Para mim, política é a base de tudo numa sociedade. É a ordem da sociedade. Os critérios que eu utilizo são, primeiramente, a análise do discurso que eles fazem, depois analisar as propostas que eles publicam e a ficha também, né? É importante ter um candidato ficha limpa, assim, primeiro de tudo, a prioridade. Busco pesquisar o histórico dele, se ele é uma pessoa honesta, se ele, quantos projetos de lei já em favor da população ele buscou fazer, se ele é uma pessoa digna de estar naquele cargo, né? Eu creio que, assim, a gente tem que saber, de certa forma, o histórico da pessoa, né? Não exatamente como foi tudo, toda a sua vida, mas a gente precisa ter uma base, não pode ser somente um vote em mim, eu sou legal. A gente tem que ter uma base por trás de tudo. Tem que ter uma informação sobre ele, sobre também, claro, as suas propostas e outras coisas assim. Eu não tenho como te responder essa pergunta com certeza, mas os que são corruptos eu posso te dizer que são porque roubam, né? É complicado você dar poder para uma pessoa e ela não abusar um pouquinho a mais desse poder. Eu acredito que nem todos são corruptos, mas a grande maioria, porque eu acho que quando eles entram no poder, eu acho que o poder sobe para a cabeça deles. Então, eu acho que eles só pensam em ter mais e mais e querer roubar a população. Olha, eu não sei se todos em si, mas o sistema tá bem corrompido. Boa parte que a gente sabe rouba a gente, né? Então, é complicado entrar nesse assunto, geralmente dá muita briga, mas não dá pra gente tentar votar agora em quem assalta a gente todos os dias, né? É complicado. A nossa política tá bem corrompida. Bom, eu acho que o interesse pode ser introduzido dentro das escolas já, no caso, no nosso conceito de educação. Eu acho que falta muita explicação do que é política e como escolher um candidato já dentro das escolas. Isso poderia ser introduzido até numa matéria de sociologia, história, algo do tipo, ou mesmo com uma matéria de política, se fosse possível. Eu acredito, eu vou falar por experiência própria. Eu comecei a me interessar por política quando me deram a sugestão de eu criar minha própria opinião. Então, eu vi que política, dependendo dos candidatos que eu escolher, vai ser os que vão me representar e que vão criar o meu futuro, né? Tem um incentivo, né? Mas primeiro eles têm que mostrar a mudança. Tem que mostrar a mudança e incentivar os jovens, mas assim, eles vão incentivar por meio da mudança. É só, eu creio que dessa forma, para incentivar os jovens a quererem, a gostarem. Eu creio que todo jovem, não todos, mas parte deles já gosta de política, mas assim, por esse sistema estar muito corrompido, ainda dá muita briga. Mas eu creio assim que se houvesse alguém ou algum tipo de mudança, eu acho que seria muito mais fácil. Eu acho que primeiramente com o voto, segundo indo em assembleias, né, que são coisas que as pessoas não sabem, existem muitas assembleias públicas que você pode participar, e fazendo reclamações, né? Tem muita gente que tem medo de reclamar ou de dar a sua opinião, sendo que na verdade a opinião do povo é o que importa. Eu acredito que indo em assembleias, buscando saber o que o seu candidato está fazendo, correndo atrás para ver o que os políticos prometeram, se eles estão cumprindo. Eu acho que é isso.
procurando saber as informações, se comunicando entre as pessoas mesmo e votando, claro. Pensem bem antes de escolher um candidato, analisem as propostas, analisem o que eles estão falando, primeiramente. Vejam se a ficha é limpa, vejam se realmente vocês estão defendendo algo que vai fazer bem para o país. E estudem política, porque a nossa vida é política, a gente precisa da política para tudo. Eu acho que os jovens têm que se interessar muito por política, pois vão ser o futuro deles, né? Porque política é muito importante para nós temos que buscar saber sobre política para nós sabermos o plano, se aquilo vai ser realmente bom para o nosso futuro, né? Porque, querendo ou não, o nosso futuro está na mão daqueles que nós escolhemos para nos representar. Minha mensagem seria para que os jovens venham a procurar saber em quem eles estão votando, procurar se envolver mais, entender o sistema da sociedade e para procurar mudança, para tentar votar bem e por mais que, né, com tudo, mas para procurar mudança mesmo do nosso país.